Hoje é quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz a sua tradicional live semanal, acabou, olha, iniciou em 1 minuto exatamente. A gente vai acompanhar um trecho, ele está ao lado do Jorge Seife, que o acompanha na maioria dessas transmissões, responsável pela área da pesca. Robson, tá na ponta da agulha aí? Vamos lá de novo. Precisava entregar isso aqui em alguma superintendência federal. São 2 volumes para a Secretaria de Pesca, 2 volumes para a Marinha, 2 volumes para a SPU e 2 volumes para a ANA. Esse material chega lá, o pessoal faz o quê? Tem gente para mexer com tudo isso? Então, para ler tudo isso aí? Imagina o tempo, ou seja... No meu entender, não vai ler. Não vai ler. Tem processo que demorou até 13 anos para a pessoa obter o seu licenciamento. Para poder criar seu peixinho ali. Qual é a grande novidade? Você que está nos assistindo, que tem interesse em fazer parte, em cultivar o peixe em águas da União, que nós hoje temos 73 hidrelétricas aí com possibilidade de 4 milhões de toneladas de produção de peixe no Brasil, agora entra no portal gov.br e ali na barra de pesquisa escreve Águas da União ou Sinal com U no final, que é Sistema Nacional de Águas da União. E aí tudo isso, pessoal, que vocês precisavam carregar nas costas e levar até as superintendências, você faz direto do seu computador e, detalhe, capitão, pode acompanhar passo a passo online sem sair de casa. Está reduzindo quanto tempo aí para até você conseguir a licença? Da primeira vez que você pega uma folha de papel até a licença. A média hoje de entrega de águas da União é de 3 a 4 anos. Caramba. Nós queremos entregar em até 15 meses a cessão, o título de cessão para o produtor. Eu sou leigo, parece estar um pouco exagerado, 15 meses ainda, né? Mas veja que são vários órgãos do governo que precisam autorizar, não só a Secretaria de Pesca. Pelo amor de Deus. Muito bem, são 19 horas e 3 minutos agora. A gente acompanha a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele o Jorge Seife, secretário da Pesca. É muita burocracia. Seguimos então com a live do presidente. Uma herança que vamos acompanhar. Não dá para pegar a canetinha aqui e resolver lá. Tá? Tem leis que temos que manter. Você mudar um decreto ambiental, ele só pode ser revogado, por exemplo, por lei. Por lei. E outra coisa, são centenas de decretos ambientais, eu acho que são milhares no Brasil. Se você quiser revogar uns 20, por exemplo, tem que ser um projeto de lei para cada um. Isso atrasa a você começar a produzir alguma coisa, tem o custo do Brasil em cima disso, mas realmente é difícil, né? Hoje tivemos, você está sabendo, com um grupo de quase uns 80 empresários em São Paulo, não, os mega empresários do Brasil todo, estavam lá, levamos 6 ministros, estava ali o Paulo Guedes, estava o André, estava ali o Braga Neto da Casa Civil, Ricardo Salles do Meio Ambiente, o Jorge Oliveira. Bem, uma reunião onde nós fomos lá para ouvir os empresários, né? E ouvimos muita coisa que compete a nós resolver, que são decretos presidencial, né? Portarias dos ministérios e também normas da Receita Federal. É impressionante, o Paulo Guedes ficou até meio assustado, né? Como a Receita atrapalha em algumas áreas o desenvolvimento do Brasil. É coisa terrível a burocracia, terrível. Certo? Bem, remarcamos uma nova reunião marcamos para em junho e pelo menos alguns daquilo que foi apresentado para nós vamos levar a solução para o empresariado. E o que foi muito bom lá, tá, com esses empresários aqui, eles estão felizes com o que está acontecendo com a economia do Brasil. Tá? Eles nunca sentiram tanta confiança no trabalho do governo como um todo, no tocante a produção, a economia, a todas as áreas do Brasil. A gente vê a imprensa, por outro lado, criticando, né? Falando mal do PIB, o PIBinho, não sei o quê. Se esses caras, se a imprensa produzisse alguma coisa, produzisse verdade, o Brasil estaria muito melhor com toda certeza, mas não produz verdade. Eu estou há quase 2 semanas sem falar com a imprensa. Né? O que acontece? Quando você fala, eles deturpam. Quando você não fala, eles inventam. Tá? A questão do PIB é a mesma coisa. O Paulo Guedes explicou muito bem a questão do PIB lá. Se for levar em conta os últimos anos, né, teve altos e baixos, sim. No governo Dilma aí tivemos dois anos consecutivos de PIB negativo de 3,5% e 3,3%. Né? Gostaríamos que não fosse negativo. No primeiro governo Temer já deu uma recuperada, passou de menos 3,3% para mais 1,3%. Então um crescimento de
4,6%, crescimento, não é crescimento, a diferença do negativo ao positivo dá 4,6%. No segundo governo Temer deu 1,3%, o nosso deu 1,1%. Mas o detalhe que a imprensa não noticiou, né? E eu não entendo de economia, é o Poço Ipiranga que entende, tá certo? E ele explicou para o pessoal lá que a grande parte da participação no PIB agora, no último trimestre, foi 1,7%. Então, se fosse 1,7%... Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele o secretário da Pesca, o Jorge Seife. Nesse momento, ele fala sobre os números do PIB e lembra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez comentários sobre isso. Nós mostramos aqui no início do nosso programa. Aliás, fazia tempo que o presidente não se referia ao Paulo Guedes como seu posto Ipiranga. Vamos voltar? Vamos continuar acompanhando a fala do presidente. Aí continua ganhando cada vez mais descrédito. É lamentável o que acontece com a imprensa brasileira. Vamos lá? Continuando aqui, reunião da Fiesp, ontem foi votado o veto do artigo 52, lá no orçamento, que tinha aquela história dos 30 bilhões, tá certo? Que quem definiria o destino desses 30 bilhões seria o Congresso Nacional. Bem, que interessa, foi votado o veto e foi mantido por 398-2. Alguns órgãos de imprensa falam que eu negociei para 15 bilhões. Mentem descaradamente, não houve esse tipo de negociação, houve um entendimento por parte do parlamento que quem executa o orçamento somos nós, é o Poder Executivo, e ponto final. Tá? Agora, o que tiver de excesso de arrecadação, tá? Daí a gente pode não, pela regulamentação que mandando para lá, vamos discutir com o Parlamento Brasileiro. Sim, senhor. É meu filho? É. Tá. Bom, GLO no Ceará, garantia da lei e da ordem, terminou, demos 8 dias, prorrogamos por mais 7, né? E no 5º dia da segunda prorrogação foi feito um acordo e decidiu a questão da greve dos policiais. Olha o que eu falei, greve. A imprensa, nos governos anteriores, falava em greve. Quando chegou o meu governo, começou a falar o quê? Motim, que é uma diferença enorme de greve para motim. Essa é a imprensa brasileira, tá? Que não adianta que eu não vou mudar, porque eu estou do lado da verdade. Quem tem que mudar são vocês, tá certo? Mas tudo bem, resolveu o problema, agora deixar bem claro. Nós vamos dificultar a GLO. Não é que eu não queira, não, vamos dificultar. Porque é uma irresponsabilidade você mandar jovens de 20, 21, 22 anos de idade, que são soldados engajados ou reengajados das Forças Armadas, para entrar numa linha de frente, numa verdadeira guerrilha. E daí? Né? Acontece um problema, não é justo você condenar até 40 anos de cadeia um soldado, que pode ter seu filho, né? Condenar até 40 anos de prisão. Nós precisamos do excludente de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? O elemento cumpre a sua missão, lógico, sem excesso, e vai para casa tranquilo. Se num combate ali morreu 3, 4, 5, 10 ou 15 bandidos, ele não vai responder por isso. É isso que nós queremos. Afinal de contas, é responsabilidade nossa, né, dar essa retaguarda jurídica para o militar poder bem trabalhar. E quando fala militar, eu estou falando do jovem de 20 anos de idade, que tem sua namorada, que gosta de ir na praia, vai no estádio, ver teu time de futebol fim de semana, e de repente, cumprindo uma missão na semana anterior, mata, naquele confronto, mata bandidos, e você submete a uma auditoria militar, né? Isso é um crime, é uma irresponsabilidade. Então nós precisamos, espero que o parlamento vote, se o parlamento quiser votar, sem problema, né? Eu não posso interferir no parlamento brasileiro, mas da nossa parte, não é que eu vou dificultar. Como eu tenho responsabilidade, as GLOs dificilmente serão, olha o que eu estou falando, dificilmente serão colocadas em prática por parte do meu governo. E a justificativa que estou dando é exatamente essa, que eu não quero que você, que presta serviço militar obrigatório, está engajado, você pai, que tem um filho prestando, que está servindo aí como temporário nas Forças Armadas, após o cumprimento da missão, você vai dar teu preso na cadeia. Vai sair quando? Daqui a 20, 30, 40 anos. Isso é uma irresponsabilidade, tá certo? E vamos tentar resolver esse assunto aí. Gerão Ceará foi resolvido. O governador lá, o Camilo, fez vários tweets agradecendo a nossa participação lá, tudo bem. Não temos nada a ver na questão ideológica, o Estado que precisar se enquadrando e tendo a retaguarda jurídica, nós vamos colocar em prática a GLO, tá? Mas agora que fica a lição, né? Dá dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. É impressionante, né? Choveu, Forças Armadas. Crise na saúde, Forças Armadas, tá certo? Violência, Forças Armadas, tá certo? Deu dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. Tudo bem.
pesca, deixa eu ver, tem mais um assunto aqui para intercalar que eu acho que vai bem aqui. Eu ia falar em Miami, aí eu já emendo aqui. Não, Miami. Decolamos no sábado, de manhã para os Estados Unidos. Vamos fazer uma escala de 1h30 em Boa Vista. O Deilson está lá organizando um encontro com o pessoal simpático às causas que o governo defende, agora não é candidato a nada, né? Que o governo defende. Vamos tratar do Leão de Tucuruí, Operação Acolhida, reservas indígenas, garimpo em terras indígenas, entre outras coisas. Essa é a intenção de nós tratarmos com esse pessoal lá. Os deputados federais, senadores, governadores estão convidados, mas a gente não vai abrir a palavra porque, na verdade, não vai ser 1h30, vai ser 50 minutos, onde estão indo alguns ministros estão indo comigo para expor para a população e para todo mundo o que nós estamos fazendo tocante a isso. Então, convido os parlamentares, né, as autoridades locais, mas, por favor, não posso dar a palavra, senão vocês vão falar e nós não vamos poder falar nada porque não teremos tempo para falar. Havendo tempo, fala, mas dificilmente haverá esse tempo. Então, eu agradeço antecipadamente aí o Deilson, que está organizando esse encontro nosso lá em Boa Vista. E detalhe, não tem nada de colher assinatura de ficha, não existe isso, tá certo? Esse encontro não vai ser político, vai ser um encontro de prestação de contas do nosso trabalho e que nós estamos fazendo para fazer que o Roraima deixe de ser uma área isolada no Brasil por falta de energia. Quer ver, tem rios ali na reserva indígena, eu não conheço o Vale do Rio Cotingo, me falaram, não tenho certeza que o Vale do Rio Cotingo teria condições de fazer algumas hidrelétricas ali e fornecer energia elétrica para o estado todo e região. E o índio, né, a comunidade indígena, ganharia royalties em cima disso, todo mundo estaria feliz. Você queria engrenar o quê em cima de Miami aqui? O senhor está falando de Miami, pessoal, a nossa tilápia agora está tão famosa que agora vai ser uma tilápia americana também. Caramba, vai ser isso. Vamos acompanhar o presidente lá nos Estados Unidos e vai ter um evento lá com vários investidores e compradores internacionais, onde serviremos lá no almoço, né? O senhor vai comer lá, vai comer a tilápia brasileira em solo americano. E estamos fazendo um vídeo aí caprichado, bem bonito, sobre a produção de tilápia no Brasil e as possibilidades, tanto do investidor vir para o Brasil, que nós temos bastante oportunidades, como também os compradores de pescado lá experimentar a nossa premiada tilápia e poder também o americano comer a tilápia brasileira. Você comemorou o título do Flamengo ano passado, comendo tilápia e tomando o quê? Tubaína, lógico. Eu tô vendo aqui, o que é essa história aí de Tambaqui na Paulista? Que negócio é esse? Olha só, pessoal, ano passado nós fizemos aqui o Tambaqui na Esplanada, foi um sucesso absoluto e os produtores só têm agradecido, inclusive pessoalmente ganhamos placa, o senhor também, porque... Muito bem, a gente acompanha a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele secretário da Pesca, o Jorge Seife, aliás é o secretário quem fala nesse momento. Já nesses primeiros 15 minutos, meu caro Augusto Nunes, o presidente falou sobre a sua viagem, a viagem que ele fará aos Estados Unidos, citou uma escala em Boa Vista, né, em Roraima, para tratar da questão do garimpo em terras indígenas, também falou sobre o fim da GLO, Garantia de Lei e Ordem no Ceará, a retirada das tropas militares de lá, inclusive, evidentemente que ele cita sempre o excludente de licitude, né, mas o que me chamou a atenção foi a brincadeira que ele fez, ele disse, deu dor de barriga, chama os militares. E por fim também falou dos vetos, a votação dos vetos ao orçamento, a manutenção, né, dos vetos dele, 398-2 foi o placar e evidentemente bateu ali na tecla de que não houve acordo e sim entendimento, como o Zé Maria Trindade gosta de dizer, acordo virou uma palavra proibida lá no Planalto Central, a palavra da vez agora é entendimento. Passar a bola para você fazer um rápido comentário, depois a gente vai lá pro Zé Maria também e voltamos com a transmissão da live do presidente Jair Bolsonaro. Rapidinho, primeiro o presidente Bolsonaro está fascinado pela pesca, né? O seu mais constante companheiro nessas lives é o ministro da Pesca, secretário da Pesca, e fala em tilápia. E o Bolsonaro gosta disso. Segundo, ele não perdeu a chance de criticar a imprensa pelo uso da palavra motim, mas é o seguinte... É verdade que antes só se falava greve, paralisação, mas o que houve no Ceará, pelo menos, foi um motim.
né? Porque os soldados, eles tomaram uma dependência lá da PM e ocuparam aquilo armados, e alguns deles saíram encapuzados pela cidade aí, ordenando que o comércio fechasse as portas. Então, caracterizou-se sim um motim, e aliás o governo lidou muito bem com esse problema e resolveu. Então eu acho que ele devia destacar era isso aí. O governo o federal resolveu o maior problema vivido até agora pelo governo estadual do petista Camilo Santana. Então é uma questão semântica aí, mas é importante. Houve sim, só foram soldados amotinados e paralisando o país depois de recorrer a uma greve ilegal. Que mais? Forças Armadas, ele brincou que saiu, o Silvio já registrou, e é isso. O Exército, ele deve sim garantir a ordem, e vai ser chamado mais vezes, porque infelizmente os estados não sabem lidar com a questão da segurança pública. As Forças Armadas têm ajudado na construção de estradas, tudo isso não é mal, não é mal, mas ele não perdeu a oportunidade de ironizar os que pedem a presença do Exército para tudo. Está de bom humor, porque vai fechar um acordo importante nos Estados Unidos, formalizar o acerto, né, que é o fornecimento de armas aí por parte da indústria bélica brasileira, que emprega 60 mil pessoas. Zé Maria Trindade, seu destaque. Pois é, olha, é um motim. Eu vou ler aqui o significado de motim, né? É uma insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade, civil ou militar, instituída, ou seja, contra o governador, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem e acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. Ou seja, esse é o significado de motim, esse é o motim. Greve é suspensão do contrato de trabalho, ou seja, paralisação das atividades para se discutir ou segurança no trabalho, ou salário, enfim, o contrato de trabalho. Portanto, o que aconteceu lá foi motim. A história de evitar o termo é porque o motim em regime militar é considerado um momento grave, né? Muito grave. Tão grave que em caso, por exemplo, de guerra, só em caso de guerra, né, a punição é com a pena fatal, né, com a pena de morte, no caso de motim. É uma situação grave no meio militar, isso que aconteceu lá. Agora, o presidente está certíssimo ao ter muita má vontade com o GLO, garantida a lei da ordem. Nós já falamos aqui de que os líderes, a cúpula das Forças Armadas, torcem o nariz porque eles levam para os locais de conflito soldados despreparados, porque eles não estão treinados para aquele tipo de ação, né? Não tem segurança jurídica, não são nem soldados do Exército, estão soldados do Exército naquele momento, então é muito complicado mesmo. O presidente dá a demonstração ali de que vai resistir muito e vai pensar duas vezes antes de assinar uma nova GLO. Sobre o custo Brasil, eu ouvi palestras aqui de representantes do Ministério da Economia que assustam sobre a situação da burocracia no Brasil. Sobre isso aí, reclamado pelo presidente Jair Bolsonaro, eles hoje foram ouvir o PIB nacional, que são os empresários reunidos em São Paulo, e ouviram reclamações simples. O que eles querem? Simplificação, regras, critérios para a iniciativa privada agir. Pela primeira vez eu não vejo empresários indo atrás do governo pedindo dinheiro, pedindo juros subsidiados ou alguma coisa desse tipo, né? Querem apenas regras e abrir a economia, tirar entraves, inclusive lá no ministério do ministro Paulo Guedes. Mas acontece que é muito difícil mesmo de quebrar essa lógica. E sobre a viagem do presidente, Augusto, você tem razão. É uma viagem importante, esse acordo militar pode render muitas divisas para o Brasil e inclusive empregos. Muito bem, são 19 horas e 20 minutos, 7h20 agora. Vamos acompanhar mais um trecho então da live semanal do presidente Jair Bolsonaro. É o direito meu, pô. É direito de perguntar?
Né? Perguntar, inclusive, muita besteira, pelo amor de Deus. Estuda tantos anos para perguntar besteira, meu Deus do céu, tá certo? E daí, eu vi ali questionando o Carioca se eu havia contratado o Carioca para fazer afronta à imprensa. Não tem isso. Daí ele falou, não, eu estou aqui porque eu sou presidente fake. Daí a imprensa perguntou para mim, nem o PIB, ó, o presidente hoje é ele. Manchete na Folha de São Paulo. PIB cai e Bolsonaro faz piada. Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor, ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. É impressionante, tá certo? Então, não tem espírito de humor esportivo, né? E falam besteira. E outra coisa, o que você está cansado de ver por aqui? A imprensa dizendo que eu ataco a imprensa todo dia. Vamos supor que você vai trabalhar e passa num local, né? E todo dia você é assaltado aqui mesmo. O que tu faz? Você pega outro caminho, não é isso? Você não vai ficar sendo assaltado, né? Apanhando no mesmo lugar. Se a imprensa diz que eu ofendo todo dia, o que eles estão fazendo todo dia ali? Querem polêmica, querem vender. É porque o senhor dá ibope, esse é o problema. Mas enquanto não começar a divulgar a verdade, tá certo? Nós não vamos mais falar com a imprensa. Pode esquecer. Jovem Pan está com 38 mil pessoas online. Parabéns, Jovem Pan, por estar reproduzindo aqui. O nosso está 20 mil, estão perdendo para Jovem Pan. Jovem Pan está... Vou cobrar direito de imagem da Jovem Pan. Obrigado, Jovem Pan, por estar transmitindo. Alguma coisa mais? Claro, e a viagem do senhor lá para o nosso Rio Grande do Norte? Aí é mesmo, rapaz. Dia 12, o pessoal lá do Rio Grande do Norte, o pessoal comedor de camarão, é isso mesmo? É isso aí. Ah, terra do camarão, é. Nós vamos... Iríamos primeiro a Areia Branca, depois resolvemos ficar apenas em Mossoró. Tá, então, vamos estar em Mossoró, vai conosco o ministro Moro, tem uma entrega para fazer lá, vai o Rogério Marinho, que é da área, claro. É o nosso ministro, cabra da peste, o Rogério Marinho, vai estar lá também, vai fazer umas entregas, e vai mais quem lá? Mais alguém não? Claro. A Tereza Cristina, tua chefe. Claro. E você vai fazer o que lá? Vai passear? Não, vamos entregar licenças de atum, que o nosso setor produtivo aí, a pesca de cardume associado, que há tantos anos eles esperam, vamos entregar pessoalmente e vamos lá. Eles querem tirar foto com o senhor, dar beijo hétero no senhor. Eles querem, né, um prestígio lá do nosso presidente. Você falou beijo hétero, né? Hoje um empresário começou a falar das qualidades do presidente, né? Honesto, trabalhador, falou tanta coisa, faltou falar hétero, eu falei, hétero, passou a ser qualidade agora, tá vendo? Com certeza. É hétero, não? Claro. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até quinta-feira, se Deus quiser, desculpa alguma brincadeira, se Deus quiser teremos boas notícias semana que vem, e continua fazendo o nosso trabalho, obrigado pela divulgação, tá, do que fazem, do que nós falamos aqui, em grande parte. E um recado para a imprensa brasileira, sério, né? Como eu gostaria que vocês seguissem João 8,32, transmitissem a verdade na ponta da linha, tá? Tivesse manchete dos jornais, verdade. Se errar, sem problema nenhum, tá? Desce o cacete, né? Agora, que publique a verdade, não fica buscando números ali que distorcidos muitas vezes para dizer que o governo não vai bem, que o governo não tem credibilidade, que o governo não é democrático. Tá? Eu fui o que mais falou com a imprensa no primeiro ano de governo, foi o que mais falou, mais que Lula, Dilma e Temer juntos. Em um ano eu falei mais do que eles em 16 anos, tá certo? Agora, não dá para continuar falando e distorcendo, procurando uma palavrinha esquisita. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro faz a sua live semanal, sempre às quintas-feiras, 19 horas. A gente transmite aqui boa parte e o presidente citou a transmissão da Jovem Pan agora há pouco. 39 mil pessoas nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, meu caro Augusto Nunes. O presidente fez uma menção a nós. Ele, mais uma vez, faz críticas à imprensa, especialmente à manchete do jornal Folha de São Paulo, que na mesma manchete diz que, olha, o PIB cai e Bolsonaro faz piada. É uma referência ao humorista, o carioca, né, o Marvio Lúcio, que vestido ali, né, fantasiado de Bolsonaro, uma imitação do presidente, esteve lá no Palácio da Alvorada e fez uma brincadeira ali, parece, com alguns profissionais de imprensa que não gostaram. Fez o papel do Bolsonaro, ele brincou como se fosse ele imitou, né, o Bolsonaro. Agora ele estava com esse compromisso acertado, com esse encontro acertado, fazia 10 dias. Então coincidiu com a divulgação do PIB, tem nada a ver, né?
Ele não fez piada sobre o PIB. Ele fez uma brincadeira com o humorista. E também é muita má vontade. Pois bem, terminou a live, Robson? Acabou já? O presidente já se despediu? Não? Então vamos acompanhar esse finalzinho. Vai ser com toda certeza a mesma coisa em Miami. Eu não sei mais quais cidades a gente vai lá. Mar-a-Lago, se não me engano, né? Hã? Mar-a-Lago e Jacksonville. Jacksonville. Isso mesmo? É isso. Acertei? Tá. Então a gente graças a Deus, é reconhecido, bem tratado ali fora. O empresário lá fora fala bem da gente, quer investir no Brasil. E pessoal, eu acredito no Brasil e tenho certeza que lá na frente entregaremos o Brasil para quem vier me suceder bem melhor do que aquilo que recebi em janeiro de 2019. Boa noite a todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço grande. Obrigado, capitão. Valeu. Tudo bem? Obrigado. Agora sim, o presidente encerra então a sua live ao lado do secretário da Pesca, Jorge Seife. José Maria Trindade, o seu último destaque sobre as palavras do presidente e depois a gente vai girando aqui os assuntos dos pingos nos is. Ele, quando passa lá na frente do Palácio da Alvorada, a gente vê que ele não fala com a imprensa mesmo. Aquilo não é entrevista porque o presidente fala o que quer naquela passagem ali. Ele fala com as pessoas que ficam ali na porta do Palácio da Alvorada, se transformou aquilo ali num novo ponto turístico de Brasília, e é a primeira vez que as pessoas... Eu sempre defendi Brasília como um alvo do turismo cívico comum em Washington. As pessoas juntam dinheiro, fazem vaquinha e tal, para uma viagem no final da formatura de toda a série, conhecer Washington, conhecer os pontos turísticos da capital federal e fazer um tipo de turismo cívico. E agora isso está se colocando no Brasil. As pessoas estão vindo aqui em Brasília para conhecer os pontos turísticos e cívicos de Brasília, né? E vão até o Palácio da Alvorada, né? Aí a imprensa fica ali porque é o trabalho da imprensa. Nós somos pagos para acompanhar os poderosos aqui, ou no Congresso, ou na Presidência da República, outros nos ministérios. Cada ministério tem o seu grupo, se chama setorista, e é assim mesmo. Agora, ou criticando, o importante é fazer a cobertura e cada um tem uma ideia disso aí. Sobre o Marvel lá, ele se fez bem, se projetou de uma maneira maior impossível, né? Todo mundo sabe agora que ele está estreando num programa de humor, mas ele falou de entrevista, não foi entrevista que ele fez com o Bolsonaro. O presidente participou de um programa humorístico e não de uma entrevista. E digo mais, é porque é diferente, não é porque é melhor nem pior. E hoje o humorista tem muito mais respeito até do que os próprios profissionais de imprensa e repercutem muito mais. Mas não é uma entrevista e não é um material jornalístico.